Isso aqui na minha mão é uma batata doce que você provavelmente conhece. É uma planta bastante conhecida que surgiu aqui nas Américas e que tem por trás dela um mistério de como que ela saiu daqui e foi parar do outro lado do mundo, no meio do Oceano Pacífico. E a resposta de como essa viagem deve ter acontecido conta muito mais do que a história de uma batata. Conta sobre como a exploração humana é muito surpreendente. Porque vira e mexe eu comento por aqui em algum vídeo que a nossa inteligência e a nossa cultura foram o que deixou a gente conquistar cada ambiente do planeta sem precisar de adaptações como garras, com pelos ou afins. Mas tem uma coisa que fica de fora dessa conversa, que é a nossa cultura e o que a gente leva conosco para os novos ambientes por onde passamos. Sabe quando você vai fazer uma viagem longa e prepara uma comida para levar de antemão? Ou quando você está em algum lugar estranho, que você não conhece os hábitos locais e acaba procurando as mesmas marcas ou a mesma comida que você já conhece para não ter que arriscar? Pois então, conforme os humanos exploraram o mundo, nós fizemos o mesmo. Especialmente depois que a gente começou a desenvolver a agricultura, as pessoas não viajavam de mãos abanando para novos lugares. Cães, galinhas, ovelhas, gado e até as plantas iam junto. Hoje, aqui no Brasil, a gente vive de muitas plantas que os portugueses trouxeram junto das navegações, como a cana-de-açúcar, o limão, a laranja, a manga e grande parte das saladas que nós comemos, como alface, couve, repolho e até a cebola e o alho, que são a base de quase todo o prato brasileiro. Enquanto a distribuição dos animais e das plantas selvagens reflete a evolução deles em cada continente, de acordo até com a história geológica da Terra, o que a gente vai ver bastante, a distribuição dos animais e das plantas domesticados recontam a história humana, eles recontam o caminho que nós fizemos pelo mundo. E até os nomes que a gente usa muitas vezes contam de onde vem essa comida de uma origem diferente. Por exemplo, aqui no Brasil, por mais que a maioria das palavras da nossa língua tenham origem portuguesa ou das várias etnias indígenas, nós temos uma palavra como o dendê, que é o óleo feito da palmeira de dendê, que é uma palmeira da parte da costa africana que faz parzinho com o Nordeste brasileiro. E o nome dendê vem de indende, da língua quimbundo de Angola, que quer dizer palmeira, ou seja, palmeira de dendê é palmeira de palmeira. E pela origem angolana da palavra e pela origem da própria planta, mesmo quem não conhece sobre a história do Brasil poderia deduzir que nós já tivemos um contato recente com africanos. E a Europa também recebeu de volta plantas daqui das Américas, como os tomates, a mandioca e as batatas. Agora, a batata doce em particular tem uma história meio estranha, porque quando os europeus tiveram o primeiro contato com os polinésios, lá no final do século XVI, lá na Polinésia Francesa, os polinésios também tinham batata doce que os espanhóis tinham visto aqui pela primeira vez nas Américas. E o mais curioso é que os nomes também são parecidos. Entre os Quechua da América do Sul, ela se chama Kumara, Kumar ou Kumal. Já entre os polinésios lá do outro lado, ela se chama Kumala. De alguma forma, a batata doce já estava lá do outro lado do mundo, do outro lado do Oceano Pacífico, com um nome parecido e sem nenhum caminho por terra para ser percorrido. Se os europeus foram os primeiros grandes exploradores marítimos, os grandes navegadores, como que uma planta dessa aqui pode ter feito uma viagem desse tamanho? Uma possibilidade seria o contato entre polinésios e povos americanos antes dos europeus. Afinal, foi graças à capacidade de navegação que os polinésios colonizaram as grandes ilhas do Pacífico partindo do sul da Ásia. E são ilhas separadas por centenas de quilômetros de mar, tão distantes quanto Havaí e Nova Zelândia, e isso tudo sem os instrumentos de navegação que os europeus precisaram desenvolver para poder chegar nessa região e sem ferramentas de metal, inclusive, contando com canoas duplas, catamarãs, que podiam servir para carregar comida, como levar galinhas e batata doce. Eles foram tão bem sucedidos com essa exploração que o Triângulo Polinésio, a região que conquistaram, chega até a Ilha de Páscoa, que é uma ilha que já está tão no extremo do Mar Pacífico que os europeus só chegaram lá no século XVIII e hoje em dia é um território do Chile. Se os polinésios foram até aí na Ilha de Páscoa, por que não poderiam ter continuado pelo Pacífico até dar a volta e descobrir a América?
Só que essa hipótese sempre foi meio deixada de lado, meio duvidada, porque afinal os europeus precisaram de astrolábio, caravelas, relógios precisos e sabe-se lá mais o que para poder chegar nos pontos que os polinésios visitaram. Então como que esse pessoal podia ter rodado o mundo antes da grande cultura ocidental? Então uma outra explicação que chegaram a propor seria a origem independente da batata doce em mais de uma região do mundo. Só que o DNA dela conta uma outra história. É um pouco complicado de comparar o DNA das plantas modernas, porque conforme os europeus chegaram na Polinésia Francesa trazendo a própria batata doce que eles pegaram aqui nas Américas, as pessoas pegaram e cultivaram as batatas locais da região do Pacífico como híbridas, fizeram misturas pelo cruzamento de várias plantas que acabam mascarando a origem delas. E esse foi um grande empecilho até um grupo de pesquisadores usar o DNA das plantas modernas que tem por lá, combinado com o de espécimes de herbários e de museus que foram coletados ao redor do mundo antes da chegada dos europeus ou junto com ela, como as primeiras plantas coletadas pela expedição do capitão James Cook à Nova Zelândia em 1769. E esse trabalho mostrou que a batata doce da Polinésia veio sim da América do Sul primeiro e depois foi misturada com as variedades do México e do Caribe que os europeus levaram. Ou seja, a batata doce já estava lá antes da navegação de espanhóis e portugueses terem dado para eles a batata doce que eles espalharam pelo mundo. Só que ainda tinha margem para quem duvidava dessa capacidade de navegação dos polinésios propor que de repente a planta podia ter feito isso involuntariamente, sozinha, à deriva, por acaso, de repente caindo no mar depois de uma tempestade no continente e sendo levada boiando até lá por uma corrente, ou algo do tipo que seria bem menos intencional e deliberado do que uma navegação humana. Para essas pessoas, ainda faltavam evidências diretas de que os polinésios poderiam ter entrado em contato com os povos americanos. Uma batata doce sozinha não poderia demonstrar um feito desses. E aí adivinha de onde vieram as evidências novas de mais análises de DNA. Uma das primeiras e mais polêmicas análises foi feita aqui no Brasil, liderada por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, que examinaram o DNA de crânios de índios botocudo. Botocudo é um nome genérico que os portugueses davam para os índios que usavam os botox, que são aqueles discos brancos no lábio e no lóbulo da orelha, principalmente no caso dos aimorés que viviam na região de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, que usavam e viviam palavras no passado porque foram extintos pelos portugueses durante o século XIX, quando os portugueses declararam a guerra justa contra tribos indígenas que não aceitassem a coroa e as leis europeias. O que restou dos botocudos são registros como os crânios que ficavam no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E eu digo ficavam porque até os registros podem ter sido extintos pelo incêndio do museu em 2018. Mas voltando ao que a gente pôde descobrir antes dessa perda irreparável do Museu Nacional, em 2 dos 14 crânios que eles testaram o DNA, encontraram marcadores de povos polinésios indígenas do Brasil, o que foi uma coisa bem inesperada no meio do país e uma possível evidência de que polinésios estiveram presentes nas Américas. O artigo chega até a sugerir outras explicações, como de repente ter acontecido uma mistura no século XVIII ou XIX com polinésios que foram trazidos para trabalhar como escravos no Peru, ou de repente os portugueses poderiam ter trazido polinésios junto com africanos durante o tráfico de escravos do Brasil, durante o tráfico de escravos para cá. Só que tem outras evidências curiosas desse contato antigo, inclusive por conta de outra comida, como é o caso dos ossos de galinha encontrados no Chile, que foram datados para antes da chegada dos europeus. A galinha não é nativa das Américas, mas sim da Ásia. Ela faz parte do pacote de colonização que os polinésios, inclusive, transportavam para onde iam. E examinando o DNA desses ossos, pesquisadores estimaram que as galinhas, donas dos ossos encontrados no Chile, teriam ancestralidade entre galinhas asiáticas compatíveis com o que os polinésios podiam transportar e não com as galinhas europeias que poderiam vir depois, como as que acabaram sendo criadas depois que os espanhóis tomaram conta da região. Só que esse resultado foi bastante criticado. Análises que foram feitas depois questionaram inclusive a data de quando esses ossos seriam, se seriam de séculos antes dos europeus trazerem suas galinhas próprias, e a possível origem dessas galinhas não ser asiática. A gente teria que encontrar evidências humanas desse encontro para poder ter mais certeza.
E aí foi justamente o que encontraram recentemente depois de comparar mais DNA, depois de comparar os genomas de mais de 800 polinésios, que além de confirmar que eles fazem parte de um grupo bastante isolado do resto do mundo, até a chegada dos europeus, também encontraram uma coisa bem legal nas pessoas da Polinésia, principalmente na Ilha de Páscoa, ou melhor, da Ilha de Rapa Nui, que é o nome local da ilha. Encontraram mistura dos polinésios com os povos da América do Sul. E aí, de repente, várias peças encaixaram. Primeiro porque essa mistura não é recente, depois do contato com europeus. Com tantos genomas, puderam estimar há quanto tempo isso aconteceu e estimaram que se passaram por volta de umas 20 gerações depois do contato entre os polinésios e os povos das Américas, o que dá mais ou menos 800 anos atrás, o que é bem antes dos europeus chegarem aqui nas Américas ou na Polinésia. Segundo, que essa mistura não foi com os povos chilenos, que são hoje os sul-americanos mais presentes por lá. Essa mistura é mais compatível com os Zenu da Colômbia. E o terceiro, que eu acho mais legal, é que essa mistura não parece ter começado na Ilha de Páscoa, que é a ilha mais próxima da América do Sul. Essa mistura parece ter começado nas Ilhas Marquesas, que ficam bem mais distantes das Américas, só que ficam no caminho por onde passam as correntes marinhas que vêm daqui da América do Sul, que os polinésios visitando as Américas poderiam ter usado para navegar de volta. Não é que eles vieram parar na América do Sul por acaso, sem querer, porque para ter batata doce na Polinésia levada de volta, bem como o DNA de povos das Américas, eles vieram e voltaram de cá, com gente e com comida. E a datação do DNA ancestral reconta uma colonização das Ilhas Polinésias que segue o caminho da corrente pacífica que vem de cá, ou seja, vieram e voltaram navegando provavelmente por essa corrente. São quase 4.000 quilômetros de navegação sem instrumentos, usando corrente marinha, a direção da maré e das ondas e a posição do Sol e das constelações, séculos antes das navegações europeias. Tudo isso registrado por uma plantinha dessa aqui que eu peguei na fruteira de casa e pelo nosso DNA. Agora, se você quer saber o que o seu DNA conta sobre você, sobre a sua origem, os seus antepassados e o caminho que eles fizeram pelo mundo, ou sobre os seus marcadores genéticos de condições de saúde, como vários tipos de câncer que podem ter influência hereditária, eu recomendo para você conhecer o Meu DNA pelo melhor preço do ano. O Meu DNA é uma empresa brasileira especializada em testes genéticos como o Meu DNA Origens, que recupera a nossa ancestralidade por até 8 gerações atrás, e o Meu DNA Saúde, que faz o sequenciamento mais completo desse tipo aqui no Brasil, lendo todas as letras que fazem os nossos genes expressos, para poder levantar marcadores importantes de predisposição a algumas doenças genéticas, como diferentes tipos de câncer e até a tendência de ter colesterol alto. Aí, com esse resultado, você pode procurar orientação médica para se planejar e planejar como prevenir doenças que podem acontecer no futuro antes de elas aparecerem. E para comemorar 2 anos de Meu DNA, eles estão dando descontos de até R$ 550. Até o dia 24 de agosto, o Meu DNA Saúde está saindo por R$ 799 e o Meu DNA Premium, que tem o Meu DNA Saúde e o Origens, está R$ 949. É como se você comprasse o Saúde por um bom desconto e levasse o Origens de brinde. Então aproveita a promoção com o link que a gente deixa na descrição do vídeo para conhecer. Agora, se você quer saber mais histórias legais como a da batata doce, eu recomendo assinar o canal para poder acompanhar os próximos vídeos. Garanto para você que ainda tem muita coisa em casa para contar e para conhecer sobre essas curiosidades.